Olá, meu amigo e minha amiga. E tiraram o queijo do mundo paralelo da Ratolândia. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje para mais um encontro nesse momento extremamente peculiar da história do nosso país. Isso porque, depois que nós, a sociedade brasileira, nós conseguimos reconquistar a nossa democracia, quem poderia imaginar que um bando de criminosos, delinquentes, liderados por um insano covarde, tentariam jogar o nosso país de novo no abismo da ditadura? Pois bem, isso aconteceu, as provas são incontestáveis. E quando eu digo que o queijo foi retirado, foi porque o argumento foi retirado dessas figuras. Eles não têm mais o que dizer. E agora é só aguardar o fim dos processos, o julgamento e a condenação para remeter muitas dessas criaturas para as instituições prisionais aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas imagens, alguns fatos muito importantes, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, nós todos somos sobreviventes, né? Nós escapamos dessa gente criminosa que matou pessoas aqui no nosso país. Nós não podemos esquecer disso. Isso merece cada vez mais luzes, né? E eu tenho fé que depois que algumas situações forem encaminhadas nesse mundo aí do golpe que tentaram contra o nosso país, que as questões relacionadas à pandemia também voltem a ganhar espaço aqui, porque o Brasil não pode esquecer isso não. Isso não foi há 2, 3 séculos atrás, não. Isso foi agora. E a gente tem que responsabilizar esses criminosos. Aliás, o senhor Augusto Aras desapareceu com a senhora Lindora Araújo, né? Eles não estão esquecidos aqui pelo nosso portal, não. Bom, hoje, passada essa abertura, né, essa menção, vamos falar aqui dos assuntos do dia. Os principais jornais do Brasil estão comentando os depoimentos que foram expostos ontem dos mais altos cargos, né, os chefes das Forças Armadas aqui no nosso país. A Folha de São Paulo fala nisso, o Estadão, todos os jornais. Não se fala de outra coisa a não ser isso. Teria que prender o presidente. Essa é uma fala atribuída ao general Freire Gomes. Gente, vocês têm noção disso? Que é um general chegar para a cara do insano e dizer, olha, se o senhor continuar com isso aí, se mexer um dedinho, eu vou ser obrigado a te prender. É um negócio, uma cena que o general, né, o Freire Gomes, teve até pudor, né, de dizer isso, mas o brigadeiro Batista comentou, né, que isso foi falado, né, olho no olho. E a coisa ficou complicada ali e por isso que houve o recuo do covarde, né? Bom, eu procurei para ver se eu achava alguém que ainda tinha alguma cara de pau para tentar algum argumento. Mas eu encontrei, porque os nichos são os mesmos, né? Mas não vai dar não, porque tem uma coisa muito interessante, gente. Por mais que o mundo paralelo fique inventando uma série de argumentos, o que vale é o que está no mundo real. E o que está no mundo real são as coisas que estão nos processos, nos inquéritos, nos autos da Polícia Federal, enfim, nas provas que foram coletadas. Isso é que valerá. Quando a gente está funcionando como professor, né, de cursinho preparatório para concurso, muitas vezes a gente orienta quem está estudando, ou concursando, olha, o que você pensa sobre o direito, o que você pensa sobre determinado caso, não tem a menor relevância. A relevância é o que pensa quem está na banca examinadora. Qual é o entendimento da instituição que você está prestando concurso tem sobre o direito. Então, é isso que você tem que aprender. É a mesma coisa agora, não importa o que o pessoal lá da ex-Jovem Pan pensa, que os negacionistas pensam. O que vai valer é aquilo que está no processo. E é sobre esses dados, né, que eu me debruço aqui para comentar os assuntos do mundo jurídico e do mundo político com vocês. Mas aí, né, surgem as criaturas da Ratolândia, tentando resgatar um queijinho, né? Acho que eles conseguem, às vezes, um pacotinho de queijo ralado, mas não dá para todo mundo, não, né? Vamos ver o que diz aqui alguém que foi porta-voz de um ditador, né? Do general João Batista de Oliveira Figueiredo, né? Que foi o senhor Alexandre Gracinha. E aí ele diz o seguinte, tentando aqui justificar
aquilo que os generais disseram e o que aconteceu aqui no nosso país, né? Vamos lá. Se dizia a respeito de jornalistas inventores que quem inventa é inventor, não é jornalista. Ah, beleza, isso eu concordo. Quem inventa é inventor, né? Não é jornalista. Mas aí, na sequência, o senhor passa a ser uma espécie de Einstein, né? Fazendo aqui uma alquimia absolutamente improvável. Vamos lá. Então, tá aí o depoimento, né? Depoimento que realmente existiu, que não dá para tirar ilações, né? E a gente vê que está se estudando aí o crime que não houve, o suposto crime que não houve, se é... Bom, isso aí é que você pensa, né, inventor? O crime que não houve, o crime sim. Que era um golpe e não uma saída estudada como estratégia no caso de ficar comprovado que tivesse fraude. Tanto que ele ouviu, segundo os depoimentos aí, ele ouviu o advogado-geral da União que disse não tem nada, não houve nem... Sentiram só a forçação de barra na Ratolândia? Então, as reuniões conspiracionistas, né, elas eram, na verdade, grupo de estudos, porque se acontecesse alguma coisa no Brasil, né, teria-se ali uma alternativa para fazer alguma coisa, né? Mas eles estavam aguardando que acontecesse alguma coisa, porque eles estavam fervilhando, estavam fomentando que os insanos fizessem alguma coisa. Gente, esse vídeo aqui do netinho do ditador João Figueiredo é de 29 de novembro. E ele comprova que não era grupo de estudos nenhum, que os grupos de estudos que estavam acontecendo. Era gente que estava conspirando, estava fermentando o golpe por baixo, né? E ele diz que o golpe só estava sofrendo um embarreiramento porque tinham 3 generais que estavam criando barreira por trás, ou dando suporte, ou mostrando para o Freire Gomes que não adeririam a um golpe aqui no nosso país. Se você tem dúvida, confira aqui se o golpistazinho exilado, o criminoso, né, que cometeu crimes aqui no Brasil, se ele estava inventando alguma coisa aqui. Eu posso falar que esse clima, que é um clima assim, de certa divisão, ele também é percebido lá no alto comando. Como é que funciona o alto comando do Exército? É uma espécie de colegiado, são 14 generais de Exército, né, ou seja, generais de 4 estrelas, que participam do alto comando. Ele estava dizendo que estava acontecendo, isso estava em curso. Vai dizer que não estava... Agora o que acontece? Ele vai dizer que não estava acontecendo isso não? Ele veio a público dizer que não aconteceu nada disso? Porém, que há 3 deles, 3 dos 14, que têm se colocado de forma aberta na articulação contra uma ação mais direta, mais contundente das Forças Armadas. Que ação direta e contundente era essa das Forças Armadas, se não um golpe? Então ele está dizendo que tinham 3 que estavam se colocando de forma aberta contra o golpe. E nem sempre, nós aqui como jornalistas, nós podemos falar tudo que as nossas fontes contam, né? Às vezes a gente tem um negócio do off, e a gente como jornalista tem que respeitar o que falam pra gente em off. Mas hoje, por um dever cívico, eu vou ter que dar nome aos bois aqui. Eu vou fazer isso porque eu acho que o povo brasileiro tem o direito de saber quem é quem. São as pessoas que são servidores públicos em última instância, e vale saber quem é quem, pelo menos o que se diz, né? Os 3 que estão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste, o general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e o comandante militar do Sul, o general Valério Stumpf Trindade. Então, a criatura, ele estava lá com as fontes dele, e isso era reverberado nas redes, né? Isso circulava pelo mundo bolsonarista, por essas pessoas que estavam nas frentes dos quartéis, enfim. E o que eles estavam esperando? Um fato, né? Um fato muito grave, para disparar essas forças todas para que acontecesse um golpe aqui no nosso país. E o estupim falhou, que foi essa história aqui, ó, um dos estupins, né? Tentativa de explosão de bomba no aeroporto em Brasília completa 1 ano. Gente, vocês conseguem imaginar o que aconteceria aqui no Brasil se tivessem explodido esse caminhão, o caminhão lá já dentro do aeroporto, do local de taxiamento ali das aeronaves? O cataclisma seria de proporções gigantescas, e aí o argumento para essa galera seria preenchido, né?
Mas eles não contavam também que fosse existir uma criatura tão destemida quanto o ministro Alexandre de Moraes, né? Que segurou bem as pontas, até tenho brincado aqui com vocês, né? Para criarmos o dia do Kojak. O dia que o Bolsonaro for preso, a gente podia criar aqui um movimento, todo mundo raspar a cabeça em homenagem ao Alexandre de Moraes, né? O nosso Kojak aqui. E a situação para essa gente vai ficar muito complicada. Existe um conto, né? Que foi escrito por Alice Mericot, uma escritora francesa, chamado Ratolândia. É uma fábula muito bonitinha, né? Que mostra que os ratinhos, mas nesse caso aí os ratinhos são do bem, que sempre elegiam gatos para cuidarem das suas vidas, né? E aí isso mostra que quando os gatos estão no poder, né, os ratinhos às vezes entram pelo cano, né? Mas assim, estou apenas lembrando um pouco que existe um lado lúdico. No caso aí, a Ratolândia bolsonarista é uma Ratolândia absolutamente distante dessa fábula para crianças, que é muito interessante. E aí, entrando aqui na Ratolândia dos bípedes, né, a gente vê que o Augusto Nunes, todo mundo deu a sumida, né, gente? Se acovardaram, ninguém consegue contestar. O que eles vão dizer agora? Que o general não disse? Eles vão dizer que o general estava sendo pressionado por alguém? Porque uma coisa é um general prestar um depoimento, né? Outra coisa é um sargento, um cabo, ele pode dizer que recebeu uma ordem, um comando, mas quem está no topo está dizendo voluntariamente, sem nenhum tipo de pressão, fica difícil contestar, né? Bom, aliás, é impossível. Todas as pontas foram amarradas. Se eu pudesse até fazer uma brincadeira, né, já que eu mostrei aqui uma foto do Teles Savalas, né, comparando com o Xandão, muitas pessoas religiosas gostam de usar a expressão, né, está amarrado em nome de Jesus. Eu poderia cravar aqui com vocês que essa gente criminosa está amarrada em nome de Xandão. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, eu diria até impossível. Mas eles estão tentando jogar as boiazinhas salvadoras aí. E Augusto Nunes vem. A rejeição da ideia de anistiar os presos políticos do 8 de janeiro escancara o crônico rancor da esquerda brasileira. Os devotos de Lula não aprendem nada e não esquecem nada. Aí tem até um comentário aqui do Rômulo Dias embaixo, né? Ele colocou, é só não cometer crimes. Tá certo, colocou aqui o Bolsonaro com a camiseta, né? Direitos humanos, esterco da vagabundagem. Pois bem, a anistia é uma pinóia. Vocês estão encalacrados, vocês vão ficar em cana, as pessoas que vocês defendem, Augusto Nunes. Bom, e aí vamos passar rapidamente aqui na Ratolândia, porque todo mundo sumiu. O Fábio Van Garten não pode dizer, como covarde que é, não está dizendo que o general, que o brigadeiro, que eles mentiram, não. Ele faz discurso do covarde, genérico, né? A Ratolândia tem disso, né? Só tem covarde. O Carlos Bolsonaro também não fala nada. A Ratolândia, gente, colocou a foto do Lula, como se nada tivesse acontecendo aqui. O Magno Malte também, né? Destemido, querendo colocar o povo de Israel, né? Para atravessar o Mar Vermelho, que o faraó está atrás. Agora não tem versículo bíblico, não tem nada, né, senhor Magno Malte? Bom, o Silas Malafaia publicou hoje, imperdível, assista hoje, a mensagem dos conselhos para uma vida melhor. Meu amigo, você vai ter que dar muito conselho lá pro inelegível quando estiver na papuda, né? Ou num presídio congênere, né? O Marcel Van Hatten, lá nos Estados Unidos, balanço da missão dessa semana em Washington. Senhor Marcel, o senhor foi do Partido Novo, né? Dizia para não gastar dinheiro público de uma forma irregular. O senhor está uma semana nos Estados Unidos conspirando contra a democracia do nosso país, falando mal do Brasil. O senhor está pagando com o dinheiro do seu bolso ou o senhor está roubando? Porque isso é roubo, né? É assalto. Está assaltando o contribuinte para fazer esse tipo de panfletagem internacional contra a democracia. Aí vem mais aqui. O general Hamilton Mourão está publicando absolutamente nada, está falando da Petrobras também, né? Aqui o general Heleno também está mudo. Gente, se você é acusado de algo que você não fez, se alguém vem a público, foi um depoimento, é algo que é injusto, é uma mentira, você simplesmente fica calado, você entra debaixo do cobertor e finge que não está acontecendo nada, é a Ratolândia, né? Com alguns ratazanas da terceira idade, né? Que a gente não pode perdoar por serem da terceira idade, não.
porque os criminosos também envelhecem, as ratazanas maldosas também envelhecem. E o Braga Neto, também acusado de um monte de coisa, sumiu também, sem nenhuma publicação. Tá errado, meu amigo, publica alguma coisa, ele está dizendo aqui, reconhecimento e paixão do povo brasileiro por Jair Bolsonaro, mostrando o Bolsonaro lá em Maricá. Gente, essas cenas não vão tirar o Bolsonaro da cadeia não, seu Braga Neto, o senhor vai junto, hein? O senhor está enrolado nessa história aí. Carlos Jordi, com qual cara os deputados petistas irão às ruas para explicar o voto do imposto de renda? Também, né? A Bárbara do Te Atualizei, aqui ainda falando do perfume do Bolsonaro, né? Vendido pelo Boticário, né? Porque o remédio não, né? O perfume, ele para o mundo bovino, ele só pode ser produzido pelo Boticário. O Almirante Garnier, que está sendo o maior acovardado da história, também não publicou nada e agora ele quer virar público, ele quer voltar à Polícia Federal para prestar depoimento. Agora, Almirante, perdeu o Playboy, agora aguarde a denúncia. Quando for na fase do processo, o senhor tenta lá levar lá suas embarcações para mostrar que o senhor não é esse golpista que os outros comandantes estão dizendo que o senhor é, né? Ou pelo menos era, né? O general Paulo Sérgio também, acusado de um monte de história. General, o senhor está sendo acusado de um monte de coisa, né? O senhor também não vem à tona, não fala nada, se escondeu debaixo da cama. Que vergonha, hein? Gustavo Gaia também. Todo mundo, gente. A Ratolândia. Até o pessoal, né? Mas os mais cara de paus, né? Como o Adrilles Jorge, também defensor extremo de Bolsonaro. Ele chama o Bolsonaro de virgem dos lábios de mel, para vocês terem uma ideia. Nem ele veio à tona para falar sobre essa história aí. Então, gente, a situação está complicada, agora é só as pontas estão amarradas, né? E é só a gente aguardar agora o que vai acontecer com essas criaturas, né? Gente, eu acabei ficando com um programa um pouquinho mais longo hoje, mas tinha que falar dessa gente toda, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mais tarde a gente volta.